paz do nosso Senhor esteja em nossos corações, para que Deus venha nos abençoar grandemente através dessa palavra. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha entrar em nosso entendimento, para que a gente venha colocar essa palavra na tábua do nosso coração. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, tendes misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, para que a gente possa fazer a sua obra em nome de Jesus. Quero ler aqui em João capítulo 13, a partir do versículo 31. 13 e 31 de João. São palavras de Jesus, né? Que João nos deixou, que Deus nos deixou até hoje, né? E é muito bom a gente ouvir, né, essas palavras para a gente se fortificar, né? São palavras que nos dão força, né? Vigor, para que a gente possa suportar, né, tantas coisas que vêm na nossa vida, que se não fosse isso, né, a gente que espera em Deus, se não fosse essas palavras, como seria, né? 31, versículo 31, capítulo 13. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará a si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podereis ir vós. Eu vos digo também agora um novo mandamento. Vos dou que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A importância do amor, né? Nisso Deus conhece os filhos, né? Quando a gente profere esse amor, quando a gente consegue colocar isso em prática, né? Só assim para a gente se fazer filho, verdadeiramente falando. O amor. Sem o amor, não conseguimos entrar no reino dos céus. Quantas pessoas a gente vê por aí, né? Uma frieza, como diz a palavra, né? Que passar do tempo, muitos se esfriarão. Não tem mais amor. Esse dia eu vi uma briga dentro de uma igreja que até dói o coração. Quando a gente vê essas coisas dentro da igreja, né? O amor já se esfriou. Nós precisamos amar uns aos outros para a gente conseguir essa tão grande esperada salvação, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Só assim. Só assim. A gente fazer o bem, a gente fazer caridade, a gente demonstrar para cada um dos nossos irmãos esse amor que Deus nos deixou, né? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vai? E Jesus lhes respondeu: para onde eu vou não podeis ir agora. Seguir-me, mas depois me seguireis. E disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim?
Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiverdes negado 3 vezes. O homem é covarde, né? O homem é covarde. Na verdade, tem que ter um preparo espiritual muito grande, né? Para falar que vai dar a vida por alguém. Só Jesus conseguiu fazer isso. Aí na hora que apertou um pouquinho, né? Na hora que Jesus foi preso, que Pedro seguiu naquela multidão até o Sinédrio lá. Perguntaram para Pedro se ele não era um deles. Aí Pedro negou, né? Negou a Jesus. Não o conheço. Por isso Jesus falou 3 vezes me negarás. 3 vezes. E ele só percebeu quando pela 3ª vez ele negou. Aí ele lembrou. Né? Aí Jesus olhou para ele. Ele se envergonhou e saiu e foi chorar. Por isso devemos, como Jesus fez, né? Com Pedro, perdoar. Quantas vezes nós também erramos com as pessoas, né? Do mesmo jeito que as pessoas erram com a gente também erra com elas. E muitas das vezes a gente não percebe, como Pedro não percebeu aqui. Negou Jesus, ainda que Jesus avisou ele, ainda falou. Mas ele não percebeu. Olha como a gente é falho. Olha como a gente é falho. Por isso que Deus deixou aquela oração, né? Perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Perdão. Sem o perdão, não é? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eita glória! Se a gente seguir os mandamentos, como Deus pede na palavra, e a gente amar um ou outro, né? A gente não precisa se turbar. A gente não precisa se preocupar. Deus é Deus, Deus de palavra. Se Ele está falando que vai, né? Preparar lugar, Ele já conhece a cada um de nós. E vai preparar um lugar para cada um de nós. Né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eita glória, né? Deus foi preparar o lugar, já está preparado o lugar, porque Ele morreu por nós na cruz, né? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eita glória! Jesus, ele não veio fazer a obra aqui à toa não, irmão. Jesus, ele veio fazer a obra por completo. E ele não vai esquecer de nenhuma das ovelhas. Basta que a gente faça a nossa parte, né? Que é amar um ou outro como ele nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o amor, a esperança da vida com Deus. A gente deve repensar isso, mudar os nossos corações, pedir para que o Espírito venha colocar verdadeiramente esse amor em nossos corações. Tem um jeito também, assim, que ajuda muito, é a gente conhecer a verdade. Né? E a verdade nos libertará. Não tem outro caminho. É conhecer a verdade. A verdade é o nosso
Testamento, principalmente no Novo Testamento, aonde fala de Jesus. Abertamente eu digo, porque no Antigo Testamento se falava muito, né, de Jesus. Mas abertamente, depois que Jesus veio, nos deixou aqui, ó, esses livros, os ensinamentos. Precisamos conhecer a verdade para que a verdade possa nos libertar. Só assim, né? A pessoa às vezes não tem muito costume de ler, mas é bom que tenha, sempre eu falo isso aqui nas minhas lives, né? Para que a gente venha ler, conhecer a Jesus, ainda que a gente tenha um pouco de dificuldade. No começo eu tive também, né? Como eu já falei, mas Deus foi iluminando, Deus vê a nossa vontade de aprender, né? E Ele vai mostrando, vai iluminando, né? E hoje eu estou até aqui, ó, falando da palavra de Deus, para quem, né, não sabia nada, né? Não sabia nada. Eu me converti tem uns 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. Eu não sabia nada, né? A gente pega a Bíblia, lê, estuda, pede para o Espírito nos ensinar, e Ele ensina, Ele nos capacita, ainda que é do jeito dele, não do nosso jeito. Ele usa um, outro e outro como Ele quer, não é? E Ele usa, na verdade, Ele mandou chamar Davi. Davi estava esquecido, ninguém nem lembrava de Davi. Colocaram os irmãos dele lá, todos os grandão, os boa aparência, os bonitão, talvez até estudado, não sei. Mas Davi era o menor. E é assim que ele faz, irmão. Ele pega, geralmente ele pega os menores mesmo. Deus, ele gosta de fazer assim. Deus trabalha assim. Né? Às vezes você vê aqui, a gente lendo, tropeçando um pouco, mas é assim que Deus faz, não é? E disse-lhe, eu vou ler o 6 de novo. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheceis, e tendes visto. E disse-lhe Felipe: ei, glória! Olha o que Felipe disse. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus, ele faz as mesmíssimas obras, né, que Deus. Porque Deus está com ele. Né? E quem conhece Jesus, conhece o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eita glória! O Deus Todo-Poderoso é que estava com Jesus. E que está com Jesus e que está com a gente. Né? Se a gente faz as obras, Jesus está com a gente. E Deus também está. Né? O Espírito de Deus é que trabalha assim. Muitas vezes as pessoas ouvem as palavras, né? Principalmente quem não é da igreja, ainda não tem um bom conhecimento. Mas Deus está falando aqui hoje, né? Aos nossos corações. E quando Ele fala, Deus fala na boca dele. E quando a gente fala, Jesus muitas das vezes nos usa. Eu digo muitas das vezes porque depende muito da pessoa que está falando. Porque se a pessoa não está santificada, né? Não está fazendo a obra conforme a vontade de Deus, não está vivendo a palavra de Deus, não vive os mandamentos de Deus, vive no pecado, é claro que Deus não vai falar na boca dele. Muito pelo contrário, aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o diabo usa. É por isso que Deus falou na palavra que nos finais dos tempos haveria de vir muitos falsos profetas, né? Por falta de amor,
por falar só de boca que crê, mas no fundo do coração não ama o irmão, né? E aí o diabo usa. E o diabo é astuto. Precisamos tomar muito cuidado. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. É quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes-me ao menos por causa das mesmas obras. Eita glória! Quer conhecer a árvore? É só você começar a olhar os frutos. Não é? Uma árvore não pode dar bom fruto. Começa a perceber essas coisas e você vai ver quem é verdadeiramente de Deus e quem não. Quem faz a obra, quem pratica a caridade, quem ajuda. Né? Nas obras. Nas obras. É o que faz. Uma árvore não pode falar boas coisas. Não pode praticar boas ações. Não é? Na verdade, vou dizer o quê? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Forte essa palavra, né? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Muitas das vezes a gente precisa crer nesse poder de Deus. Porque se a gente anda com Deus, se a gente faz a vontade de Deus, se a gente se santifica na presença de Deus, pratica o amor, a caridade, então falta a gente crer que a gente pode fazer sim maiores obras do que essas que Jesus fez quando ele veio aqui. Né? Muitas das vezes falta fé. Falar é fácil, né? Todo mundo pode falar. Mas Deus está falando aqui. Quem crê, né? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como a gente pode amar a Deus? Falar é fácil. Jesus, eu te amo. Mas a gente só pode amar a Deus se a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é a demonstração verdadeira de amor e Deus conhece cada coração. Né? Praticar o bem, a caridade, amar o próximo verdadeiramente, não só de boca, mas pelas nossas ações. Isso é amar. Isso é amar a Deus. Né? Porque Deus fala na palavra, se algum de vós fazer um pequeno favorzinho a um desses meus pequeninos, né? Grande galardão vai ter. Por quê? Porque é amar a Deus. Isso. Amar ao próximo é a mesma coisa de amar a Deus. É assim que a gente prova o nosso amor para com Deus. Mas hoje a gente vê tão pouco essas coisas, né? Tão poucas pessoas fazendo a caridade, fazendo o bem. Quantas pessoas a gente conhece que você está sempre vendo que está ajudando alguém, está sempre fazendo caridade. Eu não digo de dar dinheiro, não. De só dar dinheiro, não. Quando a gente pode, a gente dá. Mas as coisas não estão tão, assim, a favor da gente fazer essas coisas. Né? Então a gente pode fazer a caridade de outras maneiras. Tem muitas outras maneiras de fazer a caridade, né? Com palavras, fazendo favores, ajudando como pode. Isso é amar, isso é praticar a caridade, é o amor para com Deus.
É assim que a gente prova nosso amor para com Deus. E Deus está de olho, né? Deus está de olho a cada um de nós. O jeito que a gente trata as pessoas. Falei isso na live passada. Né? Do jeito que a gente trata as pessoas dentro de casa. Principalmente filho, marido ou esposo. Ou esposa. Irmã, amigo. Sei lá quem for. Né? Como a gente trata. Como a gente está tratando as pessoas que a gente fala que ama. Muitas vezes fala só, né? Mas e aí? Como que a gente está tratando essas pessoas? Principalmente quando se trata de mãe e pai. Porque está no mandamento, não é? Amarás o teu pai, a tua mãe. Né? Como é que a gente está tratando nosso pai, nossa mãe? Qual o respeito nisso? Como que a gente vai provar o nosso amor para com Deus? Se a gente vive brigando com todo mundo, vive estourado, não tem pavio, como que vai fazer? Como que a gente vai provar? Precisamos rever, né, essas coisas. Para que Deus tenha misericórdia. E a gente começa fazendo o quê? Se a gente quer mudar, começa orando. Pedindo misericórdia a Deus, mas pedir de coração. Se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Começa a orar todo dia esse favor. E a gente muda. Né? A gente muda porque Deus é Deus. Se a gente quer, Ele dá, Ele faz. Tudo que pedirdes em meu nome, Ele fará. Mas tem que ser coisas, né, que você consiga... muitas coisas a gente quer só pra gente, para os nossos desejos. Mas Deus está falando aqui de tudo que a gente pedir para melhorar o mundo, eu digo. Né? Em favor do nosso próximo, como eu tenho dito aqui. Aí Ele ouve. Né? Pode ver, quando a gente começa a orar em prol de abrir uma igreja, né, de um amigo como fez Jó, Deus ouve. Mas se a gente pede para nós mesmos, para os nossos desejos, nossos deleitos, como diz a palavra, aí já é mais complicado. Porque Deus quer que a gente ame o nosso próximo. Né? Muitas coisas Deus faz, claro que faz. Mas muitas coisas que a gente pede demora a acontecer por causa disso. Muitas vezes a gente quer para a gente. Mas se a gente pedir para as pessoas, como eu tenho dito aqui, Deus ouve bem rapidamente, né? Uma oração feita para uma pessoa necessitada, um doente. Tudo isso, né? Deus ouve. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. É muito interessante isso aqui. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Por quê? Porque outro Consolador. Porque agora nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Né? Já não somos mais do mundo. Precisamos de um novo Consolador. Precisamos rogar ao Pai para que Ele nos dê esse novo Consolador. Não sou eu que estou dizendo. Mas a palavra. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eita! O Espírito Santo, que é puro, puro. Ele só pode habitar em corações de amor. A partir do momento que a gente começa verdadeiramente a amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Aí o Espírito vem. Aí o Consolador vem. De outra maneira, não. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Glória a Deus. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, eita glória! Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, este é o que me ama. É maior prova do que isso que eu falei? Não é? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eita glória! Vamos colocar isso no coração, gente. A gente começar a amar o nosso próximo de verdade, né? Respeitando, né? Quando a pessoa vir brigar, quando a pessoa querer brigar com a gente fica calado, deixa que Deus faz a obra, não adianta discutir. Não adianta, eu já aprendi isso. Se a gente começar a brigar com aquela pessoa, a gente está se fazendo igual a ela. E cadê o amor de Cristo? Por isso que ele fala, quando a pessoa vir te desbofetear um lado do rosto, dá o outro. Quer dizer, fica calado. Foi assim que ele deixou os ensinamentos para que a gente possa aprender a perdoar. É se calar na hora que precisa ficar calado. É se humilhar mesmo. Se a pessoa quer te humilhar, deixa humilhar. O que a gente tem que fazer é ficar calado. Porque aí Deus exalta. Na hora certa, Deus exalta. E não fique esperando por essa exaltação e a humilhação da outra pessoa. Porque a gente não está tendo amor no nosso coração. A gente precisa se compadecer e orar por ela. Sabia? E não desejar essas coisas. A humilhação para ela. Porque se a gente desejar, ela vai vir para a gente. Olha como Deus é. Jesus, ele foi humilhado na cruz. Antes e principalmente na cruz. Mas ele se compadeceu, né? Aí ele pegou e orou para Deus. De misericórdia, porque nós não sabemos o que fazemos. Olha que exemplo. Olha que exemplo que Deus deixou. Não é, irmão? E disse-lhes... Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui o 21. Aquele que me tem os meus mandamentos, eu os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei a ele. No juízo de Deus, né? E disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Eita glória, que coisa linda, né? Olha isso. Jesus fazer morada. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Porque não só o Espírito de Deus, mas Jesus Cristo. Quer coisa mais linda do que isso? Jesus falando que vem fazer morada em nós, a gente guardar, né, as palavras, a gente amar o nosso próximo. E ele vem fazer morada em nós, ele Deus. Vê isso. Que coisa linda, né?
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é a minha, mas do Pai que me enviou. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama. Então, se a gente está discutindo, se a gente está fazendo algum tipo de obra que não agrada a Deus, a gente não ama a Deus. A gente fala que ama, mas amar a Deus é guardar os mandamentos, guardar a palavra. É muito forte isso daqui. E se a gente não ama a Deus, é claro que no dia do juízo, Deus só vai simplesmente falar: eu não te conheço. E não é isso que a gente quer. A gente precisa dessa tão grande salvação, né? A gente precisa saber amar o nosso próximo como a nós mesmos. É muito bom que eu venha frisar muito isso. Porque a gente está vendo aí a frieza, o amor se esfriando. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas para isso a gente precisa ouvir. Aí ele vai nos lembrar e vai nos ensinar. Né? Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se a gente não ouvir essas palavras hoje, depois a gente vai lembrar, né? Como que a gente vai lembrar? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amarseis, certamente tu exaltarias por ter dito: vou para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então a gente deve se alegrar, né? Porque Jesus, ele foi para junto do Pai. E ele volta para nos buscar, né? Isso é certo. Né? Às vezes uma pessoa que não tem muito conhecimento, não tem muita esperança, né, de nada, Jesus fala que hoje ao seu coração, que ele foi, mas que ele vai voltar. E Deus, ele não é Deus de mentira, né? Deus é Deus de palavra. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-nos, vamos daqui. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai o lavrador. Aleluia. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Né? A vara que não dá fruto, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós temos que estar verdadeiramente em Cristo Jesus para a gente fazer as obras, dar bons frutos, né? Senão, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e os lançam no fogo, e ardem. Minha nossa. Muita gente precisando ouvir isso, né? E crer que a vara que não estiver em Deus, o que não tiver em Deus, vai ser, né, colhida e lançada fora, no fogo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e eu vos farei. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A gente só pode ser discípulo se dermos fruto, né? Praticar o amor, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É assim que a gente dê fruto, que a gente mostra a diferença, né, no nosso ser, para que as pessoas possam ver e crer que Jesus está em nós, que nós mudamos. Nisso é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Eita glória! Se a gente permanecer no amor de Cristo, né? E permanecer e guardar os mandamentos, aí a nossa alegria vai ser completa. Essas coisas é muito bom a gente ouvir, né? E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, Deus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus está mandando. Se você quiser ser, ou se eu quiser ser, né, filhos, se a gente quiser a nossa vida, Deus manda que a gente ame um ao outro. Não tem segredo, né? Esse é o mandamento. Amar um ao outro, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Só Deus, né? Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me conhecestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Precisamos agradecer muito a Deus, né? Porque um dia Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro. E vos nomeei, para que vades e deis frutos. Qual o tipo de fruto que nós estamos dando a Deus? Cada um, né, para e pensa. Que tipo de fruto que a gente dá a Deus? O mandamento é este, que ameis uns aos outros. Será que a gente está amando mesmo um ao outro? Ou será que a gente ainda tem contenda, discussão, inveja, porfias? Cada um para, né, e pensa o que tem feito. Qual é o tipo de fruto que estamos dando para Deus? Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós,
e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. De novo, Deus fala a respeito disso. Se Deus está falando isso com a gente hoje, grandemente assim, pela palavra, me usando, é porque precisamos verdadeiramente aprender a amar uns aos outros. Para que a gente não venha deixar esfriar essas coisas, esse amor de dentro do nosso coração. Praticar o bem, fazer o bem, procurar ajudar de qualquer maneira, do jeito que puder, ajudar as pessoas. Demonstrar esse fruto, para que todos possam ver, para que Deus possa glorificar, né, o nome de Jesus em você ou em mim, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Quantas tribulações a gente não passa, né? E se a gente tem passado por tribulação, por perseguição, isso quer dizer que nós estamos no caminho certo, porque Deus nos ama. E se o mundo aborreceu a Deus, e que dirá nós? Não é? Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardardes a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Aleluia. Eita glória. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não te teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também ao Pai. Se eu entre eles não fizeste tais obras, tais quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e o meu Pai. Eita glória! Se aborreceram, né, a Deus, mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Aleluia! Deus hoje falou com nós, né? Grandemente. Para que a gente venha a amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que a gente não venha deixar esse amor esfriar em nossos corações. Se a gente ainda não tem esse amor, que a gente venha orar e pedir a Deus, porque tudo que a gente pedir, Ele faz, né? Nessas causas, principalmente, que é amar um ao outro, é o que mais Deus quer, que a gente venha amar um ao outro. Assim a gente tem vida com Deus. Sem o amor, né? Se o amor se esfriar em nossos corações, com certeza o nosso nome é apagado do livro de Deus. Né? Eu tenho certeza que não é isso que a gente quer. Né? Ainda que o mundo seja como é, não importa. Nós precisamos provar esse amor para com Deus. Não é? Fazer a nossa parte, como Jesus fez, que é pior do que Jesus passou, que foi crucificado. Né? E que esperar então de hoje, que está nos finais dos tempos, né? No começo da assolação, daqui para frente é piorar.
E cada dia mais a gente precisa amar o nosso próximo, ainda que seja como é. Por pior que seja, nós precisamos amar os nossos inimigos. Como Jesus amou, né? Estando ainda na cruz, perdoou. Ainda orou por nós. E eu fico por aqui, agradeço aos irmãos em nome de Jesus. Quem puder compartilhar, me ajudar a obra de Deus, né? Eu agradeço em nome de Jesus.